Vamos lá, pessoal. Então, o ultrassom é uma compreensão também exata de alterações das dimensões da estrutura do coração, que proporciona pelo treinamento obtido pela técnica da ultrassonografia e do campo de ecocardiografia, né, que é uma abordagem de ondas sonoras que atravessam o coração. Então, é uma abordagem ou é um método? A abordagem vai ser a maneira que a pessoa vai fazer. O método, ou seja, será que as questões, estou brincando aqui porque eu perguntei uma vez, perguntei a uma senhora, bem simpática, né? Os campos tridimensionais, essas dimensões ligadas, se era uma abordagem ou era um campo metódico, ok? Então vamos lá. Então, nos exercícios leves a moderados, a ventilação aumenta realmente com o consumo de oxigênio. Durante a prática de exercícios intensos, acima de state, a ventilação aumenta desproporcionadamente o consumo de oxigênio. Essa inflexão positiva e rápida da ventilação está relacionada com o início do acúmulo de ácido lático e o limiar anaeróbico. Por isso que eu falo que o ácido lático não é um vilão. O ácido lático é uma maneira que venha responder ao retorno sistêmico e as suas dimensões peculiares harmoniosas entre o ultrassom, ou seja, as questões que ocorrem entre o campo ecocardiografia. Já fala, eco já fala casa, cardiografia é algo que vem a haver distinções. Vai me ajudar ligado à motricidade humana, que cada um tem um coração diferenciado. Cabe a nós sabermos ter essa sucessoria entre esses hemogramas que relacionam a durabilidade. Agora, é lógico que você vê fatos falando sobre que é bom o campo de testosterona, com testosterona, testo e com testosterona, que está relacionado ao coração, já relacionado ao nosso coração, ao nosso corpo, à nossa universidade, essa aventura. Ok? É lógico que as questões que relacionam a com testosterona e também os campos meios e estímulo e respostas, entre essa teoria que nos coloca analisadores, vai haver efeitos periféricos que vão ser sistêmicos entre o cérebro e as maneiras que vêm relacionar o nosso corpo e também as questões de dosagens ventriculares e armazenadas que já tinha. Então, se você tem uma maneira armazenada em questões de história e esses campos de insaturações ou saturações no fluxo sanguíneo, vai ajudar essas maneiras de frequências, ou seja, ocorrer uma maneira de restauração e manutenção ligada à manifestação da força. A manifestação da força, ela destaca entre a aplicabilidade da força. A manifestação da força, ela destaca a própria instituição coração. O Instituto do Coração é uma compreensão ou depende da própria compreensão para ter uma estrutura? São bases, proporções. Lógico que há cavidade e há estruturas. Qualquer tipo de músculo há essa cavidade, mas um dos principais músculos que nos coloca como gradientes importantes para viver e sobreviver é o miocárdio. Embora os músculos intercostais e as questões do ácido lático, a mitocôndria, aquele ciclo que ocorre entre as estruturas, há questões de oxigênio e a questão osmótica, nos coloca fatores importantes. Como você vê as questões de, por exemplo, vou entrar numa questão aqui, você vai lá e ver o processo bioquímico de uma duratestona. O destaque que ocorre ali nos campos de H2O, está em destaque, o que eu olhei no campo criterioso, bem simples e modesto. H2O todo mundo sabe que é água. Então, a água, quando você toma, eu já tive essa experiência própria, né? Em campo de injeção, você começa a beber água, você vai malhando, bebe água, o seu corpo vai vindo aquela convenção, ou seja, querendo ou não, vai havendo um anabolismo e um catabolismo. Isso coloca um estímulo em resposta.
ok? Então, esse processo de glóbulos vermelhos, capilares, o campo de proteção também ligado ao campo imunológico, sei que tem as adversidades que são colocadas, mas há um aumento de que possa haver também de proteção. É lógico que acima dos 40, em questões de vários tipos de remédios, nos coloca parâmetros, portanto, mais de 50 ou 100, se você olhar nessas maneiras que venha radificar e relacionar a vários outros. Nós olharmos, são bem parecidos, tem semelhança. O negócio é a contracultura que é relacionada. Você vai, entra ali num canal de aplicativo, você vai lá e estuda, olha, no campo da internet, também logo nos livros, e olha as questões que venham relacionar. Então, vamos entrar no assunto nessas provocações que ligam à questão que eu falei sobre a maneira que o processo sistêmico, processo ventilatório, vamos lá. Então, o fumo também aumenta consideravelmente a resistência oferecida pelas vias aéreas. Funcionalmente, o coração pode ser visto com duas bombas separadas. Uma recebe o sangue que retorna dos tecidos e bombeia aos pulmões para a areação, enquanto a outra recebe o sangue oxigenado, que vem dos pulmões e a bombeia para todo o corpo. Então, nessas artérias, o sangue é impulsionado em consequência da contração do ventrículo, que cria alterações de tensão em suas paredes. Na diastole, a elasticidade das paredes arteriais que impulsiona para frente esse sangue às distentes. Então, a pressão sistólica é o nível de pressão mais elevado no interior das artérias, que ocorre durante a contração dos ventrículos. A pressão diastólica é o mais baixo nível tensional registrado antes da próxima contração dos ventrículos. É o mais baixo nível tensional registrado. Ok? Então, a sistólica como a diastólica tem fatores importantes a diagnosticar. Aonde há uma sistólica, há uma diastólica, é lógico. Mas nos coloca fatores que venham se refletir entre consequências que possam eliminar a própria resistência. Se a minha diastólica não haver um equilíbrio, que possa haver ponderações, vai haver outros fatores que possam ser emergentes, como as bioestruturas e os fatores que venham enradificar a sua maneira de olhar o corpo nos seus campos superficiais. Um LDL, triglicerídeos, gordo, mesomorfo. Daqui a pouco você olha para mim e fala, isso aí está cheio de gordura, passou dos 800, não é desse jeito. Nós temos que analisar bem os campos de ressonância, e principalmente na ressonância ainda, você olha os campos de pesquisas, que também analisa várias teorias humanistas, de Maslow, que nos coloca os campos de mutações, né, em campos de hipotensão, hipertensão, ou seja, indivíduos e portadores que relacionam essa cardiopatia. Por isso que eu gostei, eu achei interessante ao meu ver, nas bulas e em pesquisas, a vitamina B12 também, alguns que também são consignados, relacionados a alguns tipos de proteínas anabólicos, ou seja, tipo de que vem a ser esteroides, que também a neuropatia ligada à vitamina B12 possa ajudar bastante. Qualquer tipo de neuropatia. Porque ali vai ajudar, porque a questão de você aumentar a sua circulação sanguínea, você começar a fazer atividade física, exercício físico, isso também vai colocar um tipo de superação. Às vezes é melhor você estar ali na academia, fazer um tipo de concentração, monitoramento, não um tipo de rualização, mas um tipo de rodagem, quer dizer, um tipo de análise, né, com vários professores e professoras, que muitas vezes você está em outro lugar. É lógico que essas questões de princípios ligados à frequência cardíaca, o aumento da intensidade de exercício, a frequência, lógico, o campo submáximo, moderado, máximo, os treinamentos físicos, mas vai resultar características estruturais, dimensões que possam ocorrer, contrações, e que muitas vezes o que você pode tomar pode ser pior que um tipo de bomba que eles falam aí, bola que falam em São Paulo, ou seja, são campos de artérias que permanece relativamente um campo imutável, que há portadores dessas questões. Então, o que eu coloco no campo de débito sistólico? É lógico ter controle motor. O controle motor vai nos colocar um ápice importante ligado às questões de esforço e a próprio volume, né, de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, campo de hemoglobinas. Aí entra essas questões de